Aquecimento global, guerras, crises humanitárias. Não te bate a sensação de que a gente está vivendo o fim do mundo? O meu nome é Marina Melz e eu fico nervosa só em listar todas as catástrofes que se avizinham. Elas são o vento na minha corda bamba entre a delícia em estar alienada e o dever de estar consciente. Meu nome é Carol Freitas e eu estou aprendendo a conviver com essa nova vertente de fim do mundo que está sendo criada. O meu nome é Larissa Guerra e eu sou o próprio meme do desespero quando eu penso nesse assunto. E eu penso quase todo dia nele. Teve gente que sonhou que a vida pós-pandemia seria maravilhosa e todos os nossos problemas acabariam. Mas aí, aparentemente, a humanidade descobriu que sempre dá pra cavar um pouco mais o fundo do poço e de uns tempos pra cá ganhou força o discurso de que a gente tá, enfim, vivendo o fim do mundo, ainda que bem diferente do que o cinema nos mostrou. Mas será que esse é realmente o fim da aventura humana na Terra? A gente chamou a Carol Freitas, que é especialista em biomimética e design regenerativo, para refletir sobre esse assunto com a gente. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Criado em 1947 por Robert Oppenheimer, sim, o mesmo criador da bomba atômica, e outros cientistas norte-americanos, o relógio do juízo final mostra o quão simbolicamente o mundo estaria perto do apocalipse. Bem dramático, né? Esse tal relógio já moveu os ponteiros 25 vezes desde então, e no final de janeiro foi anunciado que os ponteiros seguirão em 2024, apontando que estamos a 90 segundos da meia-noite, que a meia-noite seria o fim do mundo, tá? E a ameaça de uma nova corrida armamentista nuclear, a guerra na Ucrânia e as preocupações com as mudanças climáticas são os principais fatores, segundo eles. Dias atrás, o Twitter, aquele que a gente se recusa a chamar por aquele outro nome, estava fervendo com comentários de uma formadora de opinião que disse que as suas amigas que moram na Suíça disseram que o mundo vai acabar daqui a 3 anos. Eu gosto que tem fontes variadas dessa história do fim do mundo. Essa obsessão pelo fim do mundo é coisa de agora ou ela só piorou depois da pandemia? A gente tá pensando muito nisso já faz algum tempo. E aí resolvemos chamar a Carol Freitas da Nous, uma agência de consultoria que busca na natureza inspirações para o futuro. Carol, maravilhosa, se apresenta para as nossas ouvintes. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou Carol Freitas, eu sou designer de produto de Brasília e eu fundei, junto com o Daniel Mira, o Nous, que é uma consultoria que ajuda a trazer um novo imaginário para marcas, mais focados em pessoas e na natureza, para abrir novos diálogos, nossas conversas e começar a vencer um pouco essa crise de imaginação que a gente vive hoje do que pode ser um mundo justo para todo mundo. E acho que é por isso que eu estou aqui, para fazer essa conversa com vocês hoje. Eu quero começar, assim, sem mais delongas, que esse assunto me deixa nervosa. O mundo tá acabando, Carol? Assim, a gente tá mais próximo do fim do mundo hoje do que tava ontem. O que tá acontecendo? Me conta o que você tá enxergando aí desse panorama. Ia ser muito bom se desse uma resposta, né? Gente, olha só, o mundo está acabando, temos 28 semanas, 48 horas, mas essa resposta ela não existe, né? Infelizmente, mas o que a gente tem percebido na atuação, principalmente da indústria criativa, é que a gente tem visto 2 movimentos acontecendo, né? Um que é primeiro uma reflexão de que mundo que está acabando, né? A gente está falando o mundo está acabando, mas qual mundo que está acabando, né? Até porque se a gente for ampliar um pouco a nossa percepção, a gente vai ver que para muitas sociedades, inclusive do presente, que convivem com a gente, o mundo já acabou, né? O mundo como elas tinham de cultura, de espiritualidade, de acesso à alimentação, à abundância pela natureza, né? Se a gente olha para as comunidades indígenas, por exemplo, para essas sociedades o mundo deles já acabou, né? A gente acabou extraindo deles toda a fonte de representação do que é uma sociedade organizada, uma cultura, espiritualidade, por aí vai. Então, a primeira reflexão é que mundo é esse que está acabando, né? Porque muitas vezes a gente está sempre, né, militando em alguma coisa, assim, isso tem que acabar, mas para alguma coisa acabar, né, e esse ativismo que a gente tanto sonha, ele começar a acontecer, alguma coisa precisa dar espaço, alguma coisa precisa acabar, né? Então
essa reflexão, inclusive, inverte um pouco, né? Às vezes é até bom que o mundo esteja acabando no sentido do mundo como está estruturado dentro de cidades, em diversos lugares que não combinam mais com o futuro que precisa acontecer, né? Então, essa é uma primeira reflexão. E uma outra é de a gente estar realmente viciado em conversar, né? Sobre o fim do mundo, né? O fim das coisas. Se a gente dá uma navegada ali nos streamings da vida, nas redes, a gente vai ver que tem uma cultura e uma fertilidade imaginária sobre como o mundo pode acabar, que é muito diversa, né? A gente tem desde apocalipse zumbi até vampiros acabando com o mundo, né? Mas na real, o que acontece depois que o mundo acaba, né? Então isso vem muito de um problema da gente conseguir imaginar o futuro, imaginar o que está por vir. Né? Então, para a gente é muito mais confortável imaginar o fim, né? Imaginar o que está acontecendo, o que não vai acontecer, né, daqui para frente, e associado com fatos que são reais, né, sobre os impactos climáticos, isso ganha uma dose de dor muito grande para a gente, né? Então tem uma reflexão assim, tá acabando? Sim, tá acabando, algumas estruturas precisam realmente acabar, e isso vai ser bom, né, no futuro, e tá acabando, sim, tá acabando porque a gente não tá conseguindo imaginar coisas melhores, né, a gente tá conseguindo aumentar a nossa capacidade de destruição, mas não de regeneração do mundo, né, então no fim das contas, mas as nossas sensações precisam estar em outros lugares em relação ao que está acontecendo. Eu fico pensando muito nessa brisa aí do fim do mundo, e eu acho que o meu raciocínio vai muito nessa linha do que a Carol fala, assim. Que se a gente parar pra pensar, esse fim do mundo é o fim do mundo da sociedade ocidental, branca, da elite, capitalista. Morte ao capitalismo, né? Sou bem dessas. E aí eu sempre lembro de um dos primeiros episódios, eu acho que a gente fez durante a pandemia, né, Marina? Que eu lembro que alguém falou assim, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E esse é o episódio em que eu realmente falo que, gente, tá na hora de acabar o capitalismo, assim, porque eu acho que tá aí uma das chaves para que a gente consiga sobreviver e garantir a permanência da espécie. Mas depois eu vou passar para a próxima pergunta e eu vou falar sobre ansiedade, porque o meu problema é ansiedade. E aí, Marina? Então, eu fiquei pensando muito, a primeira vez que a gente ouviu a Carol conversar sobre isso, falar sobre isso, eu fiquei pensando muito como a gente, talvez em algum lugar, a gente, do nosso lugar aqui, de pessoas privilegiadas, brancas, parará, a gente use o fim do mundo até meio como uma desculpa, sabe? Sobre como a gente tá falando, o mundo vai acabar mesmo, então, X, sabe? E eu tenho sentido isso de uma forma cada vez mais presente, assim, sabe? De talvez o fim do mundo ser como se fosse esse fim do mundo, né? Da grande explosão e tal, da questão climática. Eu vejo muita gente usando ele como um muro que se coloca na nossa frente e que a gente só consegue ver até ali, então a gente só vai agir e viver até ali. Mesmo sem saber quando quando esse muro chega, sabe? Então, eu gosto muito de ouvir a Carol falando sobre como o fim do mundo, na verdade, é uma grande crise de imaginação que a gente vive, assim, porque eu acho que ele impõe uma série de restrições que a gente mesmo se impõe para além do que o capitalismo impõe, para além do que as mudanças climáticas impõem, enfim, sabe? Acho que a gente pensar no fim do mundo e entender ele como quase que uma ferramenta de sobrevivência, a gente se apegar ao fato de que o mundo vai acabar quase como uma ferramenta de não ficar ansioso, mas também de não conseguir imaginar outros futuros possíveis, se torna uma muleta, sabe? Ao mesmo tempo é um desespero e ao mesmo tempo é quase um bálsamo, assim, de vai acabar mesmo, então não precisa isso. fazer nada, né? É só na minha cabeça ou vocês também sentem isso? Eu super sinto isso, gente. E olha só a cilada que a gente arrumou pra gente, né? Acho que somos tipo os millennials, né? A galera ali, 80 e alguma coisa, virando. A gente cresceu escutando muito, assim, que a gente era uma resposta muito grande de futuro, né? Que a gente conseguia contrapor todas as decisões equivocadas que os nossos antepassados tomaram. E eu, pelo menos, sofri, né? Padeci e também me deliciei muito com essa perspectiva, assim, vamos gerar coisas novas, vamos empreender, vamos por, né, aquela coisa muito... E hoje a gente chega numa idade que a gente
é o grupo responsável, né, economicamente, né, pela sociedade, tá na nossa mão boa parte das decisões, e a gente vê que não é exatamente assim, né? Essa questão da gente colocar também as coisas dentro de espaços de tempo muito curto e a responsabilidade de determinados grupos e principalmente gerações de década, né? Quando a gente falava de uma humanidade que via uma geração num século, né, faz a gente conseguir gerar essas histórias, né, cada vez mais próximas, porque antigamente, se o mundo ia acabar depois daquela geração que durava um século, eram 100 anos, a gente também tem essa previsão, não, o mundo vai acabar depois da minha geração, só que a minha geração agora dura 10 anos, né, que a gente acelerou bastante as coisas. Então, tem um conforto, né, desse fim, de falar assim, assim, nem fui eu que tomei a decisão, então a responsabilidade não é minha, e eu não preciso gerar mais nada pra frente, porque, afinal, pelo que eu preciso ser responsável, né? E isso hoje gera um estímulo, um gap na saúde mental, principalmente das pessoas mais jovens que a gente, muito perigoso, porque a gente tira todo o senso de esperança, né, de possibilidade, de desdobramento do que pode acontecer, e a gente não se responsabiliza também pelo fazer, apesar de ter cobrado isso das gerações anteriores, né? Então, isso acaba virando quase que uma distopia e um escapismo, né? Por isso que é tão perigoso falar sobre isso. Eu acho assim, quando uma Greta Thunberg fala assim, galera, o mundo tá pegando fogo, prestem atenção, façam alguma coisa, é muito diferente de, olha, o mundo tá pegando fogo e tá fora do meu alcance, isso é um distúrbio planetário, a gente não tem como fazer, né? Então acaba virando uma delegação, e aí até que ponto a gente vai continuar delegando, né? Então nem o estímulo do fim tem feito as pessoas saírem da zona de conforto delas, né? Das justificativas. Então isso é uma outra coisa que eu me pego muito pensando, assim, o quanto que eu tô nessa maré, né? Não, beleza, não é da minha conta, isso não fui eu que fiz, não é da minha conta, e até onde também a gente pode estar num outro flow, né, que é, beleza, vai acabar, né, como estão, mas e aí, o que a gente vai pôr no lugar disso, então, né? Porque se fosse pelo menos aquela explosão que a gente vê no filme, a gente pelo menos tem que levantar e sair correndo, né? Mas hoje o mundo, ele tá acabando no conforto, né? Tornando a gente excessivamente confortável, conformado, e a gente não sente que ele tá acabando, né? Isso pra mim que é onde acende o alerta, né? E o comodismo, né, que as pessoas têm, parece uma loucura falar, mas Carol, tem gente que tá acomodado com essa perspectiva de fim do mundo? Cara, tem. Quando a gente vai pra uma conversa que as pessoas, não, é assim mesmo, não tem o que fazer, é a mesma coisa, né? É o mesmo lugar. Eu percebo como isso acaba fazendo parte também nas coisas minuciosas do dia a dia, às vezes em coisas bem banais, assim. A gente vive numa região aqui, por exemplo, que é muito suscetível a alagamentos, enchentes, deslizamentos, e a gente tem percebido como isso tá ficando cada vez mais frequente, assim, no cotidiano das cidades, e como as pessoas também estão, de certa forma, meio que banalizando, né, toda essa questão. E aí eu também fico pensando que, por outro lado, eu como pessoa ansiosa que sou, e eu sou sempre pelo lado da catástrofe, a Marina sabe bem disso, né? Tipo, eu sou aquela otimista pessimista, assim, sabe? Eu acho que vai dar boa, mas eu preciso estar preparada, sabe? Pra não dar boa. E eu fico pensando também como isso tem feito as pessoas repensarem os seus movimentos de vida. Vejo muita gente desistindo de ter filhos por conta dessa crise climática, ou repensando seus deslocamentos. Eu já vi uma amiga minha falar que conheceu um cara que eu não vou pra tal lugar porque eu vou viajar de avião, enquanto isso a Taylor Swift tá ali, ó, com o jatinho dela pra lá e pra cá, sabe? Você acha que essa consciência, ela acaba fazendo mais parte da nossa geração, dessa galera que já tá um pouco pensando em questões coletivas, porque o rico me parece que não tá muito nem aí, assim, né? E tem uma coisa que é bem do meu processo, né, de pensamento. Tem alguns fatores, principalmente quando a gente vai olhar muito pelo olhar da biomimética, da sustentabilidade, do ESG, né, de todos esses movimentos que têm acontecido. Alguns dos fatores que a gente tem sofrido coletivamente são ocasionados por grandes entidades, né, indústrias, lugares assim onde a gente tem um coletivo de pessoas pensando a respeito do que vai acontecer,
nos próximos movimentos, pensando no produto, pensando em inovação, pensando em políticas, pensando em por aí vai. E isso gera um impacto em escala, né? Se a gente vai olhar para dados, por exemplo, mais de 70% da produção de resíduo do mundo é feito pela indústria, não é feito pela pessoa física. Claro, a pessoa física vai consumir o que está ali daquela indústria, mas boa parte disso é refúgio de materiais. Então, quando a gente desconhece o que está acontecendo, a gente tem uma tendência de achar que a culpa do que acontece é nossa. E aí, essa palavra, eu acho que ela é muito importante da gente saber. Não é a responsabilidade. A gente carrega hoje uma sensação de culpa pelo que acontece. Porque a gente não sabe nem exatamente o que e por que isso está acontecendo, né? A gente não vai realmente avaliar profundamente, estudar, colher os dados profundamente para responsabilizar quem de fato precisa ser responsabilizado a mudar, a não reparar, porque a reparação, principalmente quando a gente pensa ambientalmente, é muito difícil de ser feita no ponto que a gente está, né? A gente precisa começar a pensar o daqui para frente. Muitos ecossistemas não vão mais se recuperar, né? Então, quem é responsável por pensar daqui para frente? A gente precisa responsabilizar. E quando eu falo isso, é legalmente, juridicamente, não é só em relação a um discurso, a gente usar os mecanismos de Estado e social que a gente tem para fazer isso, né? Porque quando a gente vai para o nosso pessoal, e é isso que eu tenho visto muito, assim, pessoas que são interessadas na natureza, que têm um coração bom, que querem ver a mudança acontecendo, assumindo a culpa por coisas que foram feitas sem nem conhecimento dela. Eu acho que isso também vai gerando na sociedade uma série de disfunções, né? Da gente achar que a gente pode resolver, mas ao mesmo tempo não. Né? Depende da sua escolha pessoal, mas você mesmo não vai ter nenhuma chance de resolver o problema que está acontecendo. É estranho esse discurso, né? Então, depende ou não depende da minha escolha pessoal? O que está acontecendo de fato? Né? Então, principalmente quando a gente toca no ponto de hábito, eu sempre defendo assim, o que você faz no seu dia a dia que te desperta a consciência e que te faz refletir sobre o outro, não só sobre você mesmo. Porque a necessidade da gente ter uma reflexão um pouco maior, ela acontece, mas isso não pode ser em detrimento da sua própria reflexão, sabe? Essa coisa do autossacrifício, do herói, do salvador, são todas analogias, inclusive que vêm de uma base extremista, às vezes até cristã, de que você vai ser salvo por alguém ou você tem que assumir a culpa de tudo. E quando a gente vai para um contexto social, não é bem assim, né? A gente precisa avaliar, entender onde estão esses mecanismos para forçar eles a gerar realmente as mudanças que precisam acontecer e compreender o que no nosso dia a dia nos fortalece, né? A gente não pode continuar sendo uma sociedade extremamente dependente, né? E procurando uma culpa, procurando um fardo para carregar, né? E isso requer um certo grau de coragem, né? Para que a gente consiga virar um pouco essa chave, porque o estímulo para que a gente se sinta culpada ou se sinta impossibilitada, né, de fazer qualquer coisa em relação ao que está acontecendo hoje é muito grande, né? E eles não são reais? Eu acredito que não. Eu acredito que eles são narrativas, principalmente, que estimulam a gente a permanecer nessas áreas de conforto, né? Mas entendendo, assim, que a nossa capacidade de mudar, ela às vezes não é tão ampla como a gente gostaria que seja, mas que a gente hoje tem, sim, mecanismos para fazer isso de uma forma ampla. E lá apertar os parafusos do jeito certo, né? Para que isso tenha amplitude. E aí eu não sei se estou falando muito do meu lugar, porque eu sou de Brasília. Então, aqui em Brasília, tudo vira assim, tudo tem um cheiro de política, né? Mas é porque a política, ela tem essa magia de criar uma frase que muda o comportamento de milhões de pessoas, sabe? E isso é um pouco do que eu acho que a gente tem perdido. A gente traz isso como uma culpa, né? A gente tem muito medo de postar no Instagram, mas alguém vai ver que eu tô com a garrafa de plástico e vai dando aquela ansiedade, mas ao mesmo tempo a gente não tem esse mesmo detalhismo para ir lá e falar assim, peraí, né? O que tá acontecendo nesse lugar? Quem é que tá representando isso? Por que isso tá acontecendo? Quais pressões eu posso fazer? Porque isso já tá estruturado, a gente pode seguir esse caminho também, né? Ai, tantas questões, né? Sobre... Principalmente essa questão macro e micro, assim, me pega muito nesse lance do fim do mundo. Isso que a Larissa trouxe do jatinho da Taylor e das pessoas desistindo de ter filhos. Por outro lado, a gente entendendo que
tudo que a gente está vivendo é uma questão muito macro, muito que tem a ver com política e dissociar dessa culpa, né? Como a Carol trouxe, assim. Ai, muitas questões, mas eu quero trazer mais uma, já que estamos aqui. Tem um trecho do livro do Ailton Krenak, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que diz assim, abre aspas, a gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Cair, cair, cair. Então, por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. Ai, lindo, né? Esse livro é um bálsamo e ao mesmo tempo um soco na cara. Esse livro é exatamente esse nosso papo sobre o fim do mundo, né? Como ele é cheio de questões, assim. Aí o que eu quero te perguntar, Carol, a biomimética seria um desses paraquedas coloridos? Super gente. Eu falo a biomimética, ela é para otimistas, assim, não sonhadores, né? Não chega a esse ponto, mas para pessoas que acreditam que existem outras formas. Né, existem outros porquês, existem outros parâmetros e que dá tempo da gente adequar isso, né? Porque quando a gente olha para a natureza, a reinvenção que a natureza tem das suas formas, dos seus processos, imagina a quantidade de crise existencial que poderia ter sido gerada nessa natureza olhasse todas as perspectivas de mudança da forma que a gente tem olhado hoje na sociedade, né? Então, quando a gente leva a biomimética, principalmente para os setores, para o trabalho, para as reflexões pessoais, é uma forma da gente abrir esse paraquedas colorido, né? É uma forma da gente ver, assim, esse ciclo que a gente está vivendo é sim um ciclo de perda, é sim um ciclo que a gente precisa refletir muito sobre o nosso lugar no mundo e a gente tem que ter reflexões e ações muito pautadas, muito bem negociadas entre nós como sistema humano para agir, mas olha só, calma, tem uma mentora ali, tem um lugar que você pode ir para buscar referência, né, que é a natureza, que é justamente essa entidade, né, não é um lugar, não é uma pessoa, mas é algo que opera dentro dessas condições de mudança há muito tempo, que faz adaptação ser a regra número 1 da vivência de todas as espécies, né, não sobrevive quem é mais forte, mas sobrevive quem se adapta, e se adapta quem consegue ler o que está acontecendo ao redor e se integrar em relacionamentos novos, né? Então a natureza ela flui dentro das perspectivas que a gente entende que são resposta, mas a gente ainda não tem a lente para observar isso, né? Para a gente é muito difícil sair dos paradigmas que a gente criou dentro da cidade, das ciências, inclusive da política, da cultura, porque são os mecanismos que nos fizeram chegar até aqui, né? E aí chegar no ponto e falar assim, olha, esse sapato não cabe mais em você não, e aí? Né? Quer trocar? Né? Dá um pouco de dúvida, né? Dá um pouco de receio, mas existem outros parâmetros que não são os nossos, né? Existem outros seres vivos muito bem sucedidos, né, em todas as mudanças que têm acontecido no mundo. Então eu vejo que é super um paraquedas colorido e para mim todas essas teorias ligadas à regeneração, seja a regeneração ambiental florestal, o design regenerativo, a liderança regenerativa, a bioliderança, tem uma série de vertentes hoje que tem convidado as pessoas que estão aí precisando abastecer, né, o saquinho de esperança assim, para conseguir ir em frente para a natureza, né, para um lugar de reconexão, para que a gente consiga gerar possibilidades de outras perspectivas, porque a perspectiva que a gente tem hoje, ela já não cabe mais para o momento que a gente vive. Nossa, que bonito tu falar isso, Carol. Eu tô aqui pensando também sobre o começo do nosso papo, em que você falou um pouco sobre criatividade e como tem sido pra ti o teu trabalho nesses últimos anos, assim. Eu tava pensando também em algumas frases, como a gente sempre fala, porque o futuro é feminino. O futuro também é criativo, Carol?
precisa ser, né? Precisa ser muito imaginativo e muito criativo, né? Para o momento que a gente vive agora, né? Eu gosto muito da Joanna Macy, que ela fala que a gente está vivendo uma grande virada, né? Uma grande mudança, humanitariamente falando, né? Porque os nossos sistemas já não servem mais, a gente precisa criar novos, né? E ela diz que a gente está fazendo isso em 3 movimentos, né? O primeiro movimento do ativismo, que a gente fala assim, num tom coletivo, gente, deu, não tem mais como tratar mulheres assim, não tem mais como diferenciar as pessoas por gênero e raça, não tem mais como a gente agir dessa forma, não tem mais como a gente tratar a natureza dessa forma, as comunidades dessa forma. Então, o ativismo, ele tem um papel importante de falar assim, chega, gente, deu, parou. Só que o que a gente coloca no lugar quando a gente para um movimento, né? Que a natureza tem, inclusive, essa premissa, né? Tudo tá em movimento, não tem parado na natureza. Não existe aquela brincadeira, né? Que a gente fala, estátua não tem parado, né? Tudo tá em movimento constante. Então, se você retira uma coisa, a gente precisa de uma coisa no lugar, né? E o que a gente põe no lugar? Aí vem a segunda dimensão que a Joana traz, que é a da criatividade, né? Que é a gente conseguir imaginar o que a gente pode ser, pode fazer, que futuro coletivo, diverso, conectado com a natureza, com as pessoas, que a gente está imaginando, né? E dessa capacidade de imaginar, gerar soluções. Essa é uma dimensão que está sendo aberta hoje para a gente. A criatividade é um vetor muito importante, mas a capacidade de imaginar tem bloqueado o nosso processo criativo. Então tem sido difícil para a gente criar, porque a gente não consegue imaginar coisas que sejam diferentes do que a gente tem vivido. Então, é muito do que a gente dialoga dentro do Nous, né? Como que a gente ajuda as pessoas a superarem a crise de imaginação, que elas vêm para as marcas delas, para as vidas pessoais delas, para a gente conseguir para a terceira dimensão, que é da consciência, da gente fazer realmente o que é importante, né? E não sair fazendo porque precisa se repor, né? Então, essa segunda dimensão hoje, eu vejo que é muito onde a gente está precisando trazer trabalho, porque tem uma hora que só falar que a gente precisa parar não vai mais surtir o mesmo efeito, né? A gente precisa convidar a sociedade para entrar em outros lugares. Então, muito importante essa dimensão, assim, de criar e de trazer um futuro que seja mais criativo, né? Criativo de uma forma coletiva, principalmente. Porque o criativo que tem aquela pessoa, assim, que é a mais criativa, que diz tudo que tem que ser feito, sabe? Essa entidade, assim, ela não geralmente é exatamente um homem branco vestido todo de preto, inclusive. Então eu sou do design, a gente brinca, a gente fala que são os designers, né? Tem os designers e tem os designers também. Então, essa pessoa assim, nossa, é comigo, né? É muito mais coletivo, aberto, né? Então, retomar isso é uma coisa importante pra gente conseguir imaginar coisas novas, né? Ai, que lindo. Larissa, como você lida com esse fim de mundo que tá chegando aí? Então, eu lido naquela do desespero, mas eu também tenho, assim, eu acredito nas pessoas, às vezes, sabe? E eu muito concordo com a Carol quando ela fala de que a gente tá num ponto de virada, assim, sabe? Eu espero que esse ponto de virada não tenha chegado muito tarde, só. Sabe? Uma coisa que eu acho muito bonita, assim, é que ainda tem gente que acredita, sabe? Eu acho que isso faz um pouco a diferença, assim, enquanto ainda tiver muitas pessoas legais e criativas e tentando pensar em alternativas e buscando caminhos, eu acho que dá pra gente ter um pouquinho de esperança. Eu acho que uma forma de tentar lidar também, e aí me digam se é uma grande viagem da minha cabeça ou se faz sentido pra vocês, é tentando viver um pouco mais o tátil, assim, a vida real, e um pouco menos as notícias, e um pouco menos o que a gente vê, assim. Porque, assim, se a gente for considerar o Twitter, como a gente falou lá no começo do episódio, o mundo já acabou 18 mil vezes, né? Toda semana o mundo acabou, né? E aí eu acho que quando a gente, sei lá, passa um dia ao ar livre, quando a gente consegue ficar um pouco desconectado das notícias, assim, consegue não acompanhar, e não no sentido de se alienar, mas no sentido de também entender que a nossa vida cotidiana tem valor, assim, sabe? Ela também faz parte do que a gente entende como viver, e não só as notícias. Eu acho que não é que o fim do mundo diminua de tamanho, mas ele talvez equalize um pouco, assim, ganha um pouco do tamanho certo, da medida certa que ele tem que estar na nossa vida, que é uma medida de preocupação, de ação,
mas talvez com um pouco menos de angústia, porque a gente já tá angustiado com um monte de coisa. E aí o fim do mundo vem pra ser a grande... Não é uma cereja, é um meteoro no bolo do fim do mundo, assim, da angústia, né, enfim, de todas essas sensações que a gente tá tendo. Faz sentido pra vocês? Vocês pensam menos no fim do mundo quando vocês estão vivendo na vida real? Cara, total. E assim, imersões de biomimética tipo, é palpável, você vê no rostinho das pessoas. O primeiro dia que ela chega, quando ela faz a chegada dela naquele lugar, né, de natureza, e ela vai se conectando e compreendendo profundamente que relação que ela está desenvolvendo. O rosto é diferente, sabe aquelas coisas de antes e depois da criança na escola? É quase isso, assim. Mas traz isso vem carregado de novas percepções, e a gente escuta muito isso em imersão, né? Do tipo, eu não tinha esperança nenhuma, e agora eu tô começando a ter. E além da natureza, tem outro ponto, que é também o relacionamento comunitário. Aí isso, de novo, volta pra conversa, as ciladas que a gente cria pra gente mesmo como sociedade moderna, né? A gente pega o ser humano, que ele é um super-organismo, né? Então ele é um ser, assim, biológico, que ele tem uma dependência muito grande de outros seres. Não é só por uma questão de convivência, assim. Se a gente olhar ao redor, boa parte do que está produzido ao nosso redor, a gente não tem nem ideia de como chegou para a gente. A gente realmente precisa de uma construção coletiva, muito ampla. Então, o relacionamento, a coletividade, isso tudo está dentro da nossa base desde os primórdios, desde que a gente se entendia como iniciantes de uma espécie. E hoje, nas nossas cidades, a gente cria habitações individuais, onde as pessoas não têm convivência comunitária, elas têm um estresse mental gigantesco, que a gente também não foi feito para ter tanto estresse mental, absorver tanta informação como a gente absorve, né? A gente precisa sim de conhecimento, mas a gente precisa viver muito mais esse conhecimento do que adquirir. E então a gente vai se enrolando mentalmente, e isso afeta o nosso emocional, e a gente não tem com quem compartilhar, porque a gente criou uma estrutura de vida para estar sozinha. Então, não tem como essa equação fechar, sabe? Não tem como a gente somar esses 3 pontos e falar assim, no final você vai ter saúde mental, esperança, você vai estar feliz, você vai querer ver... Não vai ter, não tem como, sabe? É uma armadilha. Assim, a gente se leva mentalmente, emocionalmente a lugares que são lugares de depreciação cada vez maior, né? Então, por isso que o hábito, ele é muito chave nesse espectro, né? E por isso que eu trago tanto também aquelas noções da culpa, porque às vezes a culpa leva a gente para esse ciclo, né? E às vezes a gente precisa sim pegar um transporte e ali encontrar alguém. Isso vai fazer com que a gente retome esperanciação, que com certeza bata até o carbono ali, né? Não é pelo mesmo motivo da Taylor Swift, né? Por isso que a reflexão pessoal, ela é muito importante nesse momento, né? Mas o abastecimento comunitário, dialogar com as pessoas, tudo isso está na base humana, né? E isso a gente retirou do processo, a gente até ri desse tipo de coisa, né, quando acontece. Então tem muito, assim, quando a gente fala da biomimética, de retomar a natureza, né, da gente olhar para a natureza de novo, eu acho que isso vem também muito tingido de olhar de novo para a natureza humana. Que espécie é a gente, né? A gente é uma espécie coletiva, a gente é uma espécie interdependente, a gente é uma espécie que movimenta as coisas na natureza, a gente é conhecido como engenheiros da natureza, como os elefantes, como os castores. A gente tem isso na nossa natureza, a gente sabe interferir, mas a gente pode escolher se a gente vai ser jardineiro ou se a gente vai pavimentar as coisas, né? O civilizar, o nome de civilizar, ele vem de origem da pavimentação. É civilizado quando a gente pavimenta a natureza, a gente controla aquilo, né? E será que é controle que a natureza precisa ou será que é um novo relacionamento, né? E a gente historicamente sempre foi jardineiro. Se a gente vai nas comunidades indígenas, a jardinagem, né, a interferência que o ser humano faz quando ele está conectado é uma interferência muito positiva, né? E então vem muito dessa escolha, né, que a gente tem e de como que a gente gera esses hábitos para retomar esse espectro jardineiro que a gente tem, né? Porque isso está no nosso DNA, foi isso que fez a gente ser bem-sucedido como espécie. Não foi ser egoísta, depreciativo, isso não conduziu a gente a ser uma espécie mais adaptada, né? A gente não conseguiu coletivamente construir tanta coisa, né, tanto conforto, tendo características sempre ruins.
alguma coisa a gente conseguiu fazer da forma correta, mas isso precisa ser revisto, né? Então, acho que não é o ser humano que tem que ser revisto, mas são os nossos pactos que precisam de outros parâmetros, né? Perfeito. Toma essa pedrada de Carol, galera. Bom, então, naquele momento da nossa mesa de bar que a gente dá uma relaxada, a gente fala do fim do mundo, mas a gente também fala de alternativas para construir novos mundos, porque, né, às vezes a gente começa a tomar um ali e a criatividade vem, assim. A gente troca ideias, faz um brainstorming na mesa de bar e por aí vai. Mas eu quero te lembrar que a nossa campanha de financiamento coletivo segue ativa lá em apoia.se/donasdapetuda. A partir de R$5 por mês, você contribui e ajuda a gente a continuar mantendo tudo isso aqui, tá? Exatamente. Se você não pode contribuir com a gente, tá tudo certo. Você pode ajudar da mesma forma, compartilhando esse episódio, mandando o link pras amigas lá nos Rapids do Spotify. Descobrimos que muita gente compartilha com as amigas pelo WhatsApp, o Donas, então faça isso, que nos ajuda a chegar a mais pessoas e ajuda ao brilhantismo da Carol também chegar às outras pessoas para acalmar o coração sobre o fim do mundo, não é mesmo, Larissa Guerra? Isso mesmo. Carol, conta pra gente como as pessoas te encontram nas redes e a gente quer também 2 dicas de alguma coisa que você tá lendo, vendo, seguindo, o que tu recomenda? Opa, legal. No Instagram eu tô como Carol_knows. E no LinkedIn também, normalmente onde a gente coloca um pouco mais dos nossos movimentos e compartilha um pouco dessas reflexões também. E se eu pudesse deixar dicas, a primeira dica que eu deixaria é: saia de casa, levanta, vai para um parque, para uma trilha, para algum locus, né, algum lugar que não esteja entre 4 paredes, que você consiga respirar puro, que você consiga se reconectar e retomar a sua esperança, né? Então, é uma trilha, sentar embaixo de uma árvore, transformar isso num hábito, né? Tá fora desses espaços que são tão tecnicamente exaustivos pra gente, né? De trabalho, às vezes até de casa, né? Tarefa doméstica, tudo isso. E se reconectar com você mesmo a partir de um lugar de natureza, né? De um ambiente natural. Eu acho que essa é primeiro grande movimento e a primeira grande dica. E em termos de leitura, eu tô muito ficcionada esses dias com Escute as Feras, né? Ai, que amo! Esse livro me pegou, eu já tô lendo pela segunda vez, então eu não consigo não falar sobre ele. Ai, tamo junto, tá? Tamo junto, porque assim, eu fico obcecada falando desse livro, eu tô piramidando todo mundo. Ela vai mexendo, assim, muito com o nosso imaginário, né, do que é a relação com a natureza, porque realmente é um lugar de reconexão, mas é um lugar de força também, né? A natureza também é um lugar de mudança, a natureza também é um lugar de digamos, justiça, né? Então tem outras emoções, outros sentimentos fortes que eu acredito que a gente precisa ter contato com essas forças também, né? Com esses sentimentos que são mais de fazer a gente ir, ter essa sede de mudar, né? Então acho que tem esse equilíbrio, né? Vai lá na natureza se reabastecer, mas vai também retomar a sua força, né? Escuta a sua fera. Que lindo! Vai lá, Lari, suas dicas. Bom, eu tava fazendo aquele teste grátis de 7 dias do Telecine, infelizmente acabou, meninas. E aí assisti semana passada o Druk, que é um filme de 2021, se eu não me engano, ele é dinamarquês, ele é sueco, ele é de algum país nórdico ali. Mas enfim, é uma história de homens, professores de uma escola tipo de ensino médio, que resolvem fazer um teste sociológico, sociopsicológico, que é basicamente se manter alcoolizado durante todo o dia, assim. E aí tem várias coisas legais e várias coisas não muito legais a respeito, mas é um retrato, assim, muito interessante de uma masculinidade em crise, de homens que se pintam de imbatíveis e estão, né, destruídos por dentro, totalmente perdidos, assim. Eu achei um filme muito bonito. E já tinha indicado aqui também, eu acho. Pois é, acho que já, né? Porque é um
filme já de muito tempo, assim. E aí eu tava lá, eu Bonzão. pensei, vamos assistir, mas é muito bom mesmo. E aí, quero indicar também um episódio do podcast Amores Possíveis sobre luto. Me pegou muito esse podcast nos últimos dias, assim, eu acho que eu ouvi já umas 2, 3 vezes, assim, como a gente tá falando sobre o fim do mundo, eu acho que também é importante a gente refletir sobre os finais que a gente vive ao longo da vida, né? Sejam de relacionamentos, de ciclos de trabalho, de ciclos de amizades, projetos e por aí vai, assim. É um episódio muito sensível, muito bonito. Bonito mesmo. Vamos de chumbo trocado, então. Eu até troquei a minha dica no Mesa de Bar, porque no último episódio você deu uma dica, eu aproveitei essa dica, olha só, que amiga ouvinte atenta. E assisti Boa Sorte, Léo Grande. O filme maravilhoso. Meu Deus, como eu amei esse filme. É muito bom, né? É muito bom. Nossa senhora, é muito bom. Muitas questões sobre sexualidade, mulheres, corpo. Resumidamente, pra quem não ouviu o episódio anterior e vá ouvir, mas pra quem não ouviu, é uma senhora aposentada, viúva, que contrata um garoto de programa. E aí, menina, várias questões. Várias questões se desenrolam. É muito bom, divertido, levinho, mas ao mesmo tempo uma porrada. E a última cena, eu não tenho palavras. Sério, assistam. Boa Sorte, Léo Grande, é realmente muito bom. E a minha segunda dica é que, pra mim, um grande antídoto contra o fim do mundo é o carnaval, né, gente? Está chegando a época mais deliciosa do ano, pelo amor de Deus. E assim, acompanhem o carnaval desse ano. Sério, real, oficial, assim. As escolas estão belíssimas, é um carnaval rico, que tem dinheiro, então tá todo mundo bem, tá todo mundo entregando lindo. Vai ser um carnaval muito especial, assim, por vários motivos. E um deles é a minha escola, que é a Portela, obviamente, vocês já sabem, que tá entregando um enredo belíssimo sobre o livro da Ana Maria Gonçalves. Cara, assim, o carnaval, ele desperta os meus sentimentos mais profundos de esperança e alegria, e de que o mundo tem jeito, e de que a sociabilidade é um grande antídoto, um grande caminho, enfim. É uma coisa mais linda de todas, então acompanhem, deem uma olhada. O carnaval conta histórias lindas. Agora começa a sair um monte de entrevista, um monte de série, um monte de podcast sobre isso. Dê uma chance. Se você não gosta muito de carnaval, tá tudo bem, eu respeito você, eu também não gosto de um monte de coisa. Mas dê uma chance, porque realmente, assim, eu choro dia sim, dia também. Tweet sim, tweet também. Com os ensaios, com tudo que as escolas estão entregando. Então, o carnaval nos espera. Assista em casa, pense, dê uma olhada no que tá acontecendo, porque tá realmente, assim... Eu acompanho o carnaval há 35 anos, desde que nasci, e é um carnaval muito especial mesmo, é um dos que vai ficar pra história, eu tenho certeza. É isso, Carol, muito obrigada, que delícia de conversa, viu? Que agradeço, eu agradeço muito estar aqui com vocês, é sempre incrível. Um beijo, gente, até semana que vem, se o mundo não acabar. Ai, beijo, não, vai ter carnaval, amiga, não pode acabar, vai ter carnaval. Não, pelo amor de Deus. Beijo. Beijos. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.